Boa tarde para você que se liga na Rádio Tapejara, para você que acompanha o nosso Momento Esportivo. Edição de hoje mais do que especial, diretamente aqui do Colosso da Lagoa, a casa do Ipiranga de Erechim. E hoje você vai conhecer um pouco mais do planejamento do time para a temporada de 2026. São diversos compromissos, Campeonato Gaúcho, Série C, Copa do Brasil também, reforços, um planejamento muito positivo e projeções muito boas para esta temporada. A gente que já gravou uma edição do Momento Esportivo também, trazendo algumas informações prévias do que você vai acompanhar na edição de hoje, então se liga aí porque tem todo um conteúdo gravado, pensado em você que apoia e incentiva o esporte regional. Uma força toda especial do Caja Pneus, Rua Independência, centro de Tapejara, dos amigos Wilson e André Bertoglio. Serviços automotivos em borracharia, troca de pneus, consertos em geral é com Caja Pneus. Durante a nossa cobertura, entrevistamos o atleta Estevão. Participamos também da entrevista coletiva concedida por ele, onde ele destacou pontos importantes sobre as negociações com o Ipiranga, a sua estreia contra o Juventude, onde marcou o gol da equipe erechinense e também fez projeções sobre a temporada de 2026. Foi uma negociação um pouquinho mais prolongada, mas graças a Deus deu tudo certo, desde o primeiro contato, tanto da minha parte, tanto da parte da direção, com o Thales, com o meu staff. Ficou muito claro o desejo de ambas as partes e isso também me deixou mais tranquilo, saber da confiança que eles tinham e do interesse em mim. Sobre a pré-temporada, creio que todo o grupo fez uma pré-temporada de excelência, não só eu, mas como todos. O staff deu todo o suporte possível, a comissão, todo mundo, para que a gente fizesse uma temporada do mais alto nível. Graças a Deus, pude fazer gols na pré-temporada, ajudar agora a equipe também nesse jogo. Só tenho a agradecer a Deus por isso, mas o mais importante, obviamente, foi o ponto conquistado, o Juventude é uma equipe muito, muito forte, principalmente em casa, então sair com um ponto de lá é um resultado positivo. Cara, assim, a gente tem muito claro os objetivos do clube, que sim, é classificar, primeiramente estar entre os 4, depois passo a passo e buscando uma melhor colocação e assim por diante. O jogo de amanhã vai ser um jogo muito difícil, já começamos a estudar o time deles, assim como temos a certeza que eles estão estudando nosso time. E assim, estamos jogando em casa, contamos com o apoio de todos e com certeza vamos buscar os 3 pontos. Respeitando e sabendo da dificuldade, mas vamos buscar esses 3 pontos que para a sequência vai ser muito importante. Sim, eu estou muito tranquilo e focado no hoje, sabe? Tive uns processos na minha carreira que hoje eu parando, pensando e analisando, agradeço muito a Deus por ter passado por isso, porque assim eu pude crescer também e amadurecer como atleta, como jogador. Tive muita ajuda nesse processo. Então, assim, eu estou muito tranquilo e deixando na mão de Deus, assim, sabe? Estou focado no hoje, continuar trabalhando, fazendo o meu melhor dentro de campo, que, consequentemente, o clube atingindo os objetivos, a gente ganhando jogos, o individual aí vai aparecer. Tanto eu, tanto os meus companheiros aí, depois isso aí, claro que a gente sempre almeja estar em lugares altos, mas o Ipiranga também é um grande clube, então hoje eu estou aqui e tenho que estar totalmente focado com os objetivos do clube. Estevão, uma boa tarde, um prazer muito grande conhecê-lo, te admiro de outros tempos também, então, antes de mais nada, seja bem-vindo ao Ipiranga e gostaria que tu falasse então a respeito da expectativa para o ano de 2026 também vestir a camisa do Canarinho aqui de Erechim. Boa tarde. Boa tarde a todos. Como falei, assim, tô bem feliz, bem contente, assim, com a oportunidade, pelo que vem, não só eu como o grupo vem apresentando. Temos um grupo muito qualificado, um staff, uma comissão muito qualificada, que dia a dia é muito trabalho, muita dedicação, muita honestidade. Então acho que a gente se ajudando, temos tudo, acho, para fazer. Acho não, eu tenho certeza que a gente tem capacidade de conquistar os objetivos do clube. E dá pra gente dizer que o Ipiranga teve um resultado muito positivo na primeira partida do Gauchão, empatando fora de casa contra um grande adversário que é o Juventude. Um início proveitoso também para o Ipiranga, com certeza, com tu sendo o elenco melhor da partida, pelo clube também, marcando gols e tudo mais. Então já é um começo promissor também, Quais são as projeções para as próximas partidas que incluem também o Internacional, Então, acho que o jogo realmente foi muito, muito bom, muito proveitoso. O empate, a gente sai de lá satisfeito pelo ponto conquistado, mas assim, não acomodado, porque a gente foi para lá para buscar os
3 pontos. Como você falou, a equipe do Juventude é uma grande equipe, hoje está juntamente com o Inter e Grêmio sendo cotado como os favoritos, então ir lá na casa deles e conquistar um ponto, eu creio que demonstra também a força e o trabalho que vemos fazendo, né? Então é jogo a jogo. Agora temos o Guarani aqui amanhã, estamos focados, estudando bastante, trabalhando para que a gente possa, com os pés no chão, buscar esses 3 pontos, que vai ser muito importante para a sequência. E aí, após o jogo do Guarani, a gente foca no Internacional. Não vou poder atuar, mas vou estar na torcida pelos meus companheiros. Temos um grupo muito qualificado, quem quer que jogue, quem quer que entre, tem totais condições de fazer a diferença para o clube. Com certeza. E projeções para 2026, agora vestindo a camisa do Ipiranga também, Estevão, tanto quanto defendendo o clube, quanto projeções pessoais suas como atleta. Então acho que a projeção do campeonato o Ipiranga tem os objetivos, né? Quanto ao clube, passou pra gente e a gente vai jogo a jogo buscar. Quanto para mim, eu quero continuar ajudando a equipe, continuar jogando, fazendo gol, dando assistência, ou correndo, marcando, dando carrinho. Eu quero ajudar e eu acho que todo mundo com essa mentalidade de querer ajudar, de querer se dedicar, a gente vai conseguir conquistar os objetivos do clube. Maravilha, Estevão de volta para o Rio Grande do Sul com uma nova figura também, né? O pessoal pode conhecer o Estevão na época que jogou no Inter, foi titular diversas vezes, inclusive com o cabelão, né? Uma nova fase, um novo momento, segue em busca dos teus grandes sonhos como atleta também, né, Estevão? Deu uma mudada, acredito que deu uma melhorada também, mas não, acho que é fase da vida, né? Acho que hoje eu estou numa nova fase e tô muito feliz, não só com o que eu venho apresentando dentro de campo, mas com o amadurecimento também que eu obtive fora dele, como pessoa, como filho, como namorado, como ser humano, assim, em geral, sabe? Então acho que o processo, acho, da vida é esse, a gente evoluir como pessoa, a gente manter os pés no chão, e isso que importa no final das contas. Beleza, Estevão, muito obrigado, sucesso aqui no Ipiranga e na tua carreira também. Obrigado. Após a coletiva de imprensa, conversamos com o atleta Lucas Ramos, que está na equipe desde janeiro da temporada passada, também com o treinador Raul Cabral e também com o presidente Adélcio Moraes, que falou sobre o momento vivido pelo Ipiranga. Quem tu falou, é a minha segunda temporada aqui, estou muito feliz. O ano passado eu tive uma boa sequência e esse ano estou buscando meu espaço novamente e acredito que a gente está com um elenco bom, mais ou menos parecido com o ano passado, só com um elenco bem mais jovem, um elenco que gosta de jogar, gosta de ter a bola. Então a gente fez uma grande partida contra a Juventude. Amanhã a gente com certeza vai em busca dos 3 pontos e vamos se preparar bem, já pensando no Inter, mas primeiramente a gente tem que pensar no Guarani amanhã para fazer um bom jogo e bem e com a cabeça boa contra o Inter. Cara, primeiramente pro clube, pro nosso elenco, a gente vai buscar primeiramente fazer bons jogos dentro de casa, fora de casa, criar uma identidade e óbvio que a gente vai buscar agora no Gauchão passar de fase, primeiramente é passar para as quartas e depois pensar na semifinal, mas primeiramente agora nos primeiros jogos a gente pensa jogo a jogo. Depois, para o restante da temporada, a Copa do Brasil, é sempre bom passar de fase, mas a gente foca primeiramente no gauchão e em jogo a jogo, que é o que mais importa. O que mais importa para mim, no meu ver, é o hoje, o amanhã, que é contra o Guarani. Não venho pensando muito contra o Inter, que é no domingo, e nem pensando daqui um mês, que é a Copa do Brasil, e depois da Série C, isso vai ficar para depois do gauchão, ou quando chegar o momento. Sim, o ano passado, óbvio que eu fui contratado e muitos foram contratados com o intuito de subir para a segunda divisão, mas a gente conseguiu fazer um feito histórico, que era ganhar um troféu com o Ipiranga, ele nunca havia ganhado, então óbvio que esse ano a gente vai em busca de mais, passar de fase, ir para a semifinal, ou se Deus abençoar, a gente for bem, passar para uma eventual final de gauchão aí, mas aqui, eu te falei, a gente vai jogo a jogo e depois da temporada a gente vai ver o que acontece e para o brasileiro a gente sempre vai buscar primeiramente passar de fase e depois, consequentemente, buscar o acesso. Beleza, Lucas, muito obrigado, bom trabalho para vocês. Valeu. Em 2026 seja um ano de grandes resultados. Valeu, obrigadão. Boa tarde, a gente está seguindo o cronograma daquilo que a gente havia planejado já no final de 2025. Conseguimos fazer uma boa pré-temporada
A gente sabe da importância da pré-temporada nesse ano, pela circunstância do Campeonato Gaúcho ter apenas 6 jogos na primeira fase. Então a gente deu essa enfatizada grande, principalmente no aspecto de força, para que os atletas possam suportar esse início de temporada. Acho que a gente já iniciou bem, fazendo um bom jogo em Caxias contra o Juventude, conseguindo um bom resultado. E agora a gente tem esse jogo importante contra o Guarani em casa, que a gente vai procurar os 3 pontos. Eu acho que em relação ao perfil do grupo de atletas que a gente montou, acho que está de acordo com o que a gente havia planejado dentro do nosso orçamento, é claro. Sobre a questão da pré-temporada e início de temporada, acho que a gente conseguiu fazer aquilo que a gente havia planejado. Então vejo que a gente vem num processo de evolução, num processo de construção, na verdade, de equipe, e acredito que a gente possa já iniciar bem o Campeonato Gaúcho para fazer uma boa temporada. Não, o foco agora é todo na questão do Campeonato Estadual. A gente não está pensando na questão da Série C ainda, né, e na Copa do Brasil também, porque a Copa do Brasil é só no final de fevereiro. Então a gente tem ainda esses jogos importantes da primeira fase do Campeonato Gaúcho para a gente atingir o nosso primeiro objetivo, que é a classificação, para depois, posterior a isso, a gente galgar algo diferente. Então, no momento, o nosso enfoque é o jogo contra o Guarani mesmo. É um jogo difícil, a gente sabe que é uma equipe bem treinada pelo William Campos, então a gente vai procurar fazer um grande jogo, buscar um grande resultado, para posterior a isso a gente pensar nos outros jogos. Beleza, professor Raul, bom trabalho para vocês, uma excelente temporada e obrigado por conversar com a gente também. Não, agradeço a oportunidade e uma boa temporada para vocês de transmissões e acompanhamento do futebol gaúcho, que a gente se encontre mais à frente. Boa tarde aos ouvintes. A gente vem numa sequência de diretoria que desde 2018 são as mesmas pessoas. Agora nesta gestão que se iniciou agora no começo de janeiro, por força de estatuto, nós tivemos que fazer uma dança de cadeiras, costumo dizer, que eu era o diretor do futebol, vim para a presidência, o Adilson, que era o presidente, para vice, e o José Escúcio, que era o vice-presidente, foi para a direção financeira, diretor financeiro do clube. Então, mas as pessoas são as mesmas, a forma de montagem de grupo se manteve. A gente começou a montar o grupo em outubro, quando se apresentou para a pré-temporada no dia 2 de dezembro, a gente está praticamente com o grupo fechado. Se não me falha a memória, faltavam 2 peças que a gente já incorporou. O grupo está fechado, fizemos todos os treinamentos, todas as sessões de treinos previstas até o primeiro jogo, né? Não cumprido à risca. Colocamos 2 folgas no Natal e Ano Novo de 2 dias para o grupo também, para as festividades de final de ano. E daí retornamos depois do Ano Novo e seguimos aí dentro do planejamento. Já fizemos o primeiro jogo contra o Juventude. Eu acho que fizemos um bom jogo, conseguimos um ponto bem importante. Agora temos essa sequência de 2 jogos em casa, contra o Guarani, jogo muito importante, porque é nosso adversário direto por classificação, né? Então temos que cuidar muito desse jogo, além do jogo contra o Inter no domingo, mas essencialmente ganhar esses 3 pontos de quinta, para ir mais tranquilo para o jogo contra o Inter. Na verdade, a gente conseguiu uma estabilidade, porque nós somos o clube do Rio Grande do Sul que mais vezes ganhou a segunda divisão, quer dizer, por consequência também é que mais caiu, né? E a gente retornou em 2019 à primeira divisão e já vinha de uma sequência desde 2016 na Série C do Brasileiro, com algumas Copas do Brasil em anos alternados, mas na maioria dos anos jogamos, que é uma competição que a parte financeira pesa muito quando você não consegue disputar essa competição, né? Graças a Deus esse ano a gente está conseguindo fazer essa competição também. É uma das 3 competições que a gente tem, e que são competições que são obrigatórias, e temos mais uma competição que seria a Copinha do Rio Grande do Sul, que é opcional. Essa é uma decisão que nós vamos tomar mais próximo lá. Depende também, se a gente já conseguir as vagas para 27 aí, a gente pode não jogar, e se precisar
conseguir uma vaga via Copinha, daí a gente pode disputar, mas é coisa lá para frente, né? Na verdade, eu tenho um pensamento que ele é meu e mais alguns diretores do clube também pensam da mesma forma, que a grande dificuldade dos clubes do interior é calendário. Se tu pegar esse ano, por exemplo, o Inter de Santa Maria vai jogar o Campeonato Gaúcho, não tem mais nenhuma competição. Fecha para voltar na primeira divisão do ano que vem, ou se der errado, voltar para uma segunda divisão. A gente vem com o calendário cheio desde 2015, que foi o ano que a gente jogou a Série D e teve o acesso para C. Então, assim, ó, o que é primordial para os times do interior é calendário anual, que aí você consegue ter a receita, apesar de escassas, assim, mais com um valor maior, com as receitas mais, assim, sabendo aonde pode chegar, elas sejam, como eu poderia dizer, mais programadas, né? E você tem condições de vender o teu clube por valores maiores, para o teu patrocinador de camisa. Nós temos hoje mais de 3 mil sócios, por uma cidade de 110 mil habitantes é bastante, e a gente está tentando ampliar. É uma gama de coisas que passam pelo calendário anual, que te deixa numa situação de desequilíbrio muito grande com os clubes maiores, mas uma situação de enfrentamento, não digo de igual para igual, mas com possibilidades de alguns jogos esporádicos ter resultados positivos. A gente teve essa proposta, e os consulados são a partir de 2018, de se tornar um clube mais regional, e acabou que ele acabou sendo estadual e já temos consulados, inclusive, no exterior. Eu agora não me lembro. Na República Tcheca, eu acho que eu vi algum material ali. Isso. O movimento consular ele é muito importante para um clube, porque você tem o teu representante lá. Aliás, nós precisamos conseguir um em Tapejara. Opa, serão muito bem-vindos. Nós estávamos na reunião com o consulado, agora semana passada, para traçar algumas metas e de que forma que vamos trabalhar. E aí uma das metas que eu atribuí a eles mesmos, né, porque a gente não tem condições de fazer tudo, a gente trabalha também com recursos limitados, e daí trabalha muito também com pessoas voluntárias, para poder dar conta de tudo que as competições exigem, né? E aí ficou com o próprio grupo consular, né? Os cônsules que existem, fazer essas nomeações em outras localidades. Sei que Tapejara está na lista, provavelmente os nossos cônsules estarão por lá procurando para colocar também um cônsul lá, para nós ter o nosso representante também lá em Tapejara. Beleza. Adelson, muito obrigado mais uma vez, um excelente trabalho para vocês nessa temporada, e que seja um ano de muitas importantes conquistas para o Ipiranga. Ok, obrigado você que veio nos prestigiar aqui, pegou um dia até bom com coletivas e tudo mais, né? E um abraço para o pessoal lá da rádio Tapejara, para os torcedores canarinhos em especial, que eu sei que são muitos também naquela região, né? E muito obrigado, tá? Pela conversa, essa boa conversa aí. E sempre que vierem aqui, as portas estão abertas aqui no Ipiranga Futebol Clube. Legal demais, e assim a gente encerra a nossa edição de hoje do nosso Momento Esportivo, cobertura geral aqui na cidade de Erechim. A força toda especial do Caja Pneus, Rua Independência, centro de Tapejara, dos amigos Wilson e André Bertoglio. Nossos amigos da Rádio Tapejara, uma tradição de pai para filho há mais de 50 anos de atuação em Tapejara. Serviços em geral de borracharia para o seu carro, Caja Pneus é a referência certa para você. Até a próxima edição do nosso quadro, e fica ligado que sempre pintam novidades por aqui.